Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu me disponho a falar da palavra do Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos concede essa autorização para nós falarmos no seu santo nome, para que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. E eu te convido a meditar na palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 8 e o versículo 18 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna, como eram os homens que mataste em Tabor? Responderam, qual és tu? Tais eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele, eram meus irmãos, filho de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado em vida, eu não vos mataria. Voltando-se para Jéter, seu primogênito, ordenou, levanta-te, mata-os. O moço, porém, não puxou da espada, porque ainda era muito jovem e temia. Disseram Zeba e Zalmuna, levanta-te tu mesmo e acomete-nos. Qual é o homem, tal a sua força. Portanto, levantou-se Gideão e matou Zeba e Zalmuna e tomou os ornamentos do pescoço dos seus camelos. Amém? Então, a palavra de Deus fala que Gideão perseguiu Zalmuna e Zeba, que eram reis que provocaram ao povo de Israel, que muitas das vezes guerrearam contra o povo de Israel, e Gideão, defendendo o seu povo, perseguiu a Zeba e a Zalmuna, e encontrou, porque estes mesmo tinham matado, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, tinha matado os irmãos de Gideão. E agora Gideão ia fazer aquilo que Deus tinha ordenado para a vida dele, dando fim a Zalmuna e a Zeba, que tinham destruído os irmãos de Gideão. E quando ele conseguiu alcançar esses homens, estava ali, aqui a palavra de Deus fala, né? O filho primogênito, que era Jéter, o primogênito de Gideão. E Gideão disse para o seu filho, puxa da espada e mata esses homens. Gideão quis dar a honra para o seu próprio filho, fazer aquilo que ele iria fazer. E aqueles homens começaram com zombaria e começaram a zombar do jovem, como se ele fosse tão novo, tão criança, e ele não tivesse força alguma para fazer aquilo que Gideão estava determinando. E eles disseram, voltando-se para Jéter, seu primogênito, ordenou, levanta-te, mata-os. O moço, porém, não puxou da espada, porque ainda era muito jovem e temia. Disseram Zeba e Zalmuna, levanta-te tu mesmo e acomete-nos. Qual homem, tal a sua força. Portanto, levantou-se Gideão e matou Zeba e Zalmuna. Então, eles começaram a esnobar e começaram a tirar, assim, uma casquinha de Gideão, né? Porque ele tinha mandado o seu filho fazer algo que era para ele fazer. E eles ainda disseram esse ditado, tal a sua força. Qual homem, tal a sua força. Então, eles quis dizer que aquele jovem, filho de Gideão, não tinha capacidade para fazer aquilo. E começaram a zombar, escarnecer. Foi quando Gideão sacou da espada e acometeu a Zeba e a Zalmuna.
Então, segundo esta palavra, vamos meditar qual homem, tal a sua força. Qual homem, tal a sua força, ou qual homem, tal a sua valentia. Força no dicionário português, substantivo feminino, o que tem grande vigor ou potência física, vigor, robustez. Toda causa capaz de agir, de produzir um efeito. A água e o ar são forças naturais, razão do movimento ou aquilo que faz alguma coisa se mover. Impulso. Então, força é impulso. Força pode significar poder, energia, impulso. Uma palavra muito usada no contexto da física. A origem da palavra força vem do latim fortia, que indica força ou a capacidade de realizar uma determinada tarefa. Força é um conceito fundamental de mecânica clássica, usada para designar um agente que altera o estado de repouso ao movimento de um corpo. Então, Ziba e Zalmuna, aqueles reis dos midianitas, que provocaram ali a Gideão e desprezaram a força do seu filho, né? Do seu filho primogênito, Jéter. E eles disseram, tal homem, qual a sua força. Então, vamos meditar qual homem, tal a sua força. Gênesis, capítulo 35, versículo 16 a 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois também este filho terás. Ao sair-lhe a alma porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, isto é, Belém. Então Raquel, a mãe de José, né, e a amada de Jacó, ela teve um trabalho de parto muito difícil, um parto penoso. E quando ela foi dar à luz a Benjamim, ela morreu, porque o trabalho do parto foi muito difícil, foi muito penoso. E foi toda a sua força, todo o seu vigor. Ela deu tudo o que ela tinha para o nascimento daquela criança. E para que Benjamim nascesse, Raquel, ela chegou à morte. Pelo parto que ela teve, que foi um parto muito complicado, um parto muito difícil. Só que sabe o que é um parto, né? As mulheres que já passaram por o parto, não é verdade? E que sabe. Cada uma mulher é diferente da outra. Tem mulheres que são abençoadas em seus partos e têm um parto abençoado. E já tem outras que têm dificuldade nos partos, né? Tem dificuldade. Como Raquel, ela teve um parto muito difícil, muito penoso, que ela chegou a perder a vida para dar a vida a Benjamim, né? Então, como nós estamos meditando qual homem tal a sua força, imagine a força de uma mulher para dar à luz a um filho, né? Antigamente era raridade ter um parto cesárea. É muito difícil, coisa de nunca. Era só mesmo quem tivesse condições financeiras para pagar um parto assim. Os demais eram tudo parto normal, né? E muitas morriam até mesmo nesses partos, como foi o caso da Raquel, que ela chegou a perder a vida porque o seu parto foi muito complicado. E quantas pessoas, né, que para dar à luz, né, aqui fala dar à luz um filho, mas tantas coisas na nossa vida que muitas das vezes nós vamos fazer aquilo ter um nascimento, nós vamos fazer aquilo ter
uma vida, né? Porque muitas das vezes a palavra de Deus fala do nascimento, mas não é só o nascimento de uma criança, também tem um lado que fala por metáfora, por parábola, né? Quantas vezes temos sonhos que queremos que aquele sonho ele possa nascer, então geramos, né, um projeto, um sonho, uma esperança de algo na nossa vida, e quantas pessoas que dão tudo o que ele tem, né, até que ele acaba se submergindo e muitas das vezes não vê aquilo acontecer. Mas Deus é aquele que tem alcançado graça ao seu povo, para mesmo nas dificuldades, né? Mesmo assim como aquela mãe que está ali para dar a luz ao filho. A Bíblia mesmo fala, né? É chegado a hora do parto e muitos não conseguem dar a luz. Então, quantas das vezes as pessoas fazem tantos planos para ele conseguir fazer algo? Ele tem um projeto, ele tem um sonho, ele tem algo na sua mente, mas quando chega a hora da realização, aí muitas das vezes a pessoa acaba se esmorecendo e perdendo a força, né? Qual homem tal a sua força? Ou qual a mulher tal a sua força, sua valentia? Então, é necessário força para resistir, para vencer, para alcançar, para permanecer naquele propósito. Porque nós fazermos um propósito é fácil, difícil é permanecermos no propósito, é dar à luz aquele propósito. Porque muitas das vezes a gente sonha tanto com algo e luta por aquilo. E coloca na nossa mente, no nosso coração que nós queremos e nós vamos em busca daquilo. Mas na hora que chega a hora da realização, a hora do parto, a hora daquilo acontecer, muitas das vezes as forças são poucas forças. E tem pessoas que ele se esvanece. Assim como Raquel. Raquel deu à luz a Benjamim. E ela falou, vai se chamar Benoni, por causa da minha aflição. Mas Jacó disse, não é Benoni, é Benjamim. Porque não vai ser motivo de dor, vai ser motivo de alegria. Então, muitas das vezes, irmão, para algo acontecer na nossa vida, existe um certo sacrifício. Existe muitas das vezes dores como dor de parto. Existe muitas das vezes a aflição como aquela que está para dar à luz. Porque a mulher, quando ela está para dar à luz, a Bíblia fala, na verdade, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas quando ela consegue colocar o filho no mundo, aí ela se alegra, esquece de toda a dor que ela passou por causa daquela criança que está no mundo. Então, o nascimento é algo assim tão glorioso, mas ao mesmo tempo é algo dificultoso, né? Muitas das vezes a pessoa sofre para ele alcançar o seu objetivo. Sofre, ele tem que manter muitas das vezes a resistência, muitas das vezes ele tem que manter a força, a confiança, ele tem que ter aquele anseio, aquele desejo de alcançar e de vencer os problemas, as dores, as aflições, porque serão muitas. Gênesis 49, versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, turbulento como as águas, não será o mais excelente, pois subiste ao leito de teu pai, subiste à minha cama e a desonraste. Então Jacó, quando ele foi abençoar os seus 12 filhos, as tribos, que cada filho era uma tribo de Israel, quando Jacó estava ali para morrer, ele começou a abençoar os seus filhos, e ele deu a bênção sobre a vida de Rúben, dizendo que Rúben era o primogênito.
E o Rúben era a sua força e as primícias do seu vigor, porque Rúben foi o primogênito, o primeiro filho, aonde Jacó tinha toda a sua força, a sua robustez, o seu vigor. Então ele disse: Rubens é o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, porque foi quando Jacó estava na sua idade de todo vigor, de toda saúde, de toda força, foi quando ele teve Rubem, o seu primogênito. Então Rubem teria o direito de primogenitura, mas ele mesmo conta aqui, ele diz que ele não iria alcançar esse título de primogênito, de primogenitura, porque ele pecou, ele desonrou o leito de seu pai. Ele teve um caso, ali com aquela que era a Bila, a concubina de seu pai. Então ele desonrou o leito do seu pai. Então por isso ele deixou de ser o primogênito e de receber a bênção da primogenitura. Mas mesmo assim, Rúben era aonde estava toda a força de Jacó, as primícias do vigor de Jacó, como sendo o forte, aonde existia a força, aonde existia o vigor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, ou venha dizer: não tenho nele contentamento. Porque quando estão no vigor da mocidade, é onde existe toda a força, é onde existe todo o vigor, é onde a pessoa tem força para caminhar, tem força para andar, tem força para fazer tudo aquilo que precisa fazer, porque ele é forte, ele é resistente. Como a palavra de Deus fala que os jovens não se cansam nem se fatigam, porque eles têm vigor, têm força. Então a juventude é onde existe a maior força, força de vigor, porque os jovens são fortes, têm força. A palavra de Deus nos diz, lembra do Criador, porque esses dias de juventude, de mocidade, vai passar e vai chegar os dias que vem a velhice. Aí pode dizer: Senhor, não tenho neles contentamento, porque o maior vigor, a robustez, a força está na juventude. Quando a pessoa é mais novo, ele faz muita extravagância na vida, porque ele tem todo o vigor, toda a adrenalina, ele tem toda a força, ele tem a sua visão perfeita, o seu corpo resistente. Gênesis 49, versículos 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens, e na sua teima alejaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, quando Jacó foi abençoar, dar a bênção para Simeão e Levi, ele diz aquilo que eles fizeram quando a sua irmã Diná, ela foi estrupada. Eles entraram ali na cidade e devastaram com as suas espadas, mataram com suas espadas. Por isso Jacó diz: Simeão e Levi, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens. Então, eles mataram violentamente, com furor, com ira, com ódio. E na sua teima alejaram
touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte. Então Simeão e Levi eram homens fortes, tinha força, tinha vigor, mas eles usaram essa força para fazer as coisas erradas, para matar com a sua espada, para devastar com a sua espada. Como o próprio Jacó diz, na sua teima alejaram touros. Então, eles tinham muita força, mas eles usavam as forças que tinham para fazer as coisas no calor da ira, no calor da ignorância. Que tem pessoas que ele tem vigor, ele tem força, mas ele usa da maneira errada para aquilo que é errado, do jeito que não convém. Se Simeão e Levi usassem toda a força que ele tinha para fazer as coisas como Deus tinha posto, eles teriam sido bem-sucedidos e teriam recebido bênçãos de seu pai. Mas o seu pai mesmo disse que era maldita a sua teimosia, pois usou a sua força no furor da sua ira para matar homens, para fazer coisas no calor da ira. Então tem pessoas que ele tem força, ele tem vigor, mas ele usa para aquilo que não convém, para aquilo que é mal. E daí depois ele perde de ser abençoado. Gênesis 49, versículo 8 a 10. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho, subsiste da presa. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leoa quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então Jacó abençoando a Judá, e o considerando como um leãozinho, um filho de leão, que estava ali deitado, mas que ele poderia ser despertado. Então, Jacó falando que Judá, ele tinha força, ele tinha vigor, como um leão, porque era filho de leão. Mas assim como um leão deitado ali, leãozinho ainda era novo, ainda não sabia usar toda a sua força como convém, ainda não sabia fazer as coisas como tinham que ser. Era leão, tinha força, mas estava em crescimento. Um dia poderia se tornar um rei, um dia poderia se tornar alguém grande. Como diz assim, o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de autoridade. Então a bênção sobre Judá, a autoridade, o poder, a unção, a força de leão. Irmãos, quantas das vezes, irmãos, nós ficamos que nem um gatinho com medo, escondendo, porque estamos cheios de provas, cheios de luta. Mas a bênção de Jacó para Judá é que Judá era um leãozinho, mas esse leãozinho iria crescer e um dia iria se tornar um leão valente, destemido. Então, quem sabe hoje você está que nem um leãozinho, precisando de ajuda, precisando de cuidado, nem sabe a força que tem, mas na sua vida está sendo desenvolvido o processo para que você chegue a ser um leão. Porque todos nós, irmãos, temos dentro de nós essa força de leão, de autoridade, de poder, mas muitas das vezes está adormecido dentro da nossa vida. Como Paulo diz, desperta o dom que há em
sentir. Então Jacó disse para Judá: esse leãozinho dormente, ele vai ser despertado. Porque algo na nossa vida nos faz despertar, irmão. Nós não conhecemos a força que temos até o momento em que precisamos usá-la. Enquanto está tudo bem, nós nem sabemos que somos capazes de superar. Enquanto está tudo bem, nós não sabemos que somos capazes de avançar e de fazer algo maior. Mas quando somos provocados, quando somos muitas das vezes atingidos por algo, então redobramos a nossa força e nos despertamos como um leão. E ainda fala a palavra de Deus aqui, ó. Um leãozinho subsiste da presa. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? A leoa ali junto dos seus leãozinhos, quem vai mexer com uma leoa? Porque sabe que ela é capaz de devorar, de estraçalhar quem mexer com algum dos seus leãozinhos. Então, não olhe para você como um derrotado, porque existe uma força de Deus muito grande sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus refere ao filho do leão, como um leãozinho que está ali aos cuidados da leoa, que está ali muitas das vezes deitado e descansado. Você tem força sim. Às vezes você fala: eu não vou suportar vencer esta prova. Eu não vou suportar esta luta. Eu não vou suportar esta dor. Mas você tem força. A força vem de Deus. Existe uma força de leão dentro de nós. Mas muitas das vezes está dormente. Mas quando bate a luta na porta, aí desperta essa força. Porque algo Deus vai fazer na sua vida e você vai se levantar. E ainda a bênção de Judá fala que o cetro que está na mão dele e o bastão de autoridade. Então Deus te dá autoridade. Deus te dá unção para você vencer a tentação, o problema, a dificuldade. No nome de Jesus Cristo. Gênesis 49, versículo 14 a 15. Issacar é jumento forte, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. Então Jacó abençoou a Issacar como um jumento forte, que mesmo que colocasse os dois fardos em cima dele, ele iria descansar. Quem é capaz de descansar carregando um fardo? Mas o próprio Jesus disse, para vir a mim e tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é suave e que é leve. A Bíblia fala aqui que Issacar era como um jumento forte, que colocava os dois fardos em cima dele, mesmo assim ele descansava. Ele viu que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, baixou o ombro à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. Então, Issacar, como um jumento forte, ainda que estava carregando peso pesado, ainda que estava carregando a carga, o trabalho serviu, mas ele descansava, tinha descanso. Então descansa no Senhor, confia nele, e ele concederá o desejo do seu coração. Mesmo que a carga é pesada, aqui como Issacar, que era um jumento forte, um jumento de carga, para carregar a carga. Mas mesmo assim, ele achou bom o descanso. Como descansar com tanta pressão? Como descansar com tanto peso, com tanto fardo? Mas Jesus disse: aprendei de mim,
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para vossa alma. Então aprende de Jesus que você vai aprender a descansar e levar o jugo, o fardo. Porque o Senhor vai trocar esse fardo pesado pelo fardo dele, que é leve, que nós conseguimos carregar. O Senhor não está dizendo que você não vai carregar fardo nenhum, vai carregar sim. Mas assim como Issacar abaixava o ombro e deixava colocar a carga em cima dele, mesmo assim ele descansava como um jumento forte. Então, mesmo que está pesada a barra, você vai descansar. Porque o Senhor te dará graça para carregar esse fardo. Para vencer, assim como Issacar, que era um jumento forte. Então, carrega o fardo. Mas não o fardo do pecado, o fardo deste mundo, mas o fardo de Jesus, que Ele te dá para carregar. Obedecendo ao Senhor, que você vai ter força para levar esse peso pesado, para trabalhar e batalhar. Talvez você fale, eu já não aguento mais. De tanto fardo, tá pesado demais. Descansa em Jesus. Jesus te faz descansar. Issacar era jumento forte, tinha força, carregava o jugo, carregava o fardo, mas era forte. Deus vai te dar força para você carregar o fardo, para você ter força, para você carregar essa carga, essa cruz pesada. Às vezes você fala, Senhor, não aguento mais, acho que eu vou abandonar minha cruz, vou cortar minha cruz, vou largar minha cruz, porque eu já não aguento. Mas o Senhor te faz descansar e te dá força para você carregar o teu fardo, a tua cruz, para você ter força para sustentar a barra. Deus te alcança a graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você fale assim, mas está tudo nas minhas costas, é tudo eu, é tudo eu, é tudo eu. Você é o jumento forte, Issacar, que o Senhor colocou ali, Jacó abençoando os seus filhos. E ele disse que Issacar era o jumento forte, que baixou o ombro e deixou colocar a carga. Mas ele tinha força para carregar. O importante é isso, que você tem força para carregar. Porque se você carrega, você vai desfrutar também daquilo que você lutou durante tanto tempo. Daquilo que você carregou, daquilo que você mostrou o seu esforço. Porque só tendo força para carregar peso, só tendo força para aguentar o fardo, e Deus vai te alcançar graça para vencer. Gênesis 49, versículo 19. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por fim. Então, Gade, ele ia passar por guerrilhas, por guerras. Para passar pelo meio da guerra, tem que ter força. O próprio Davi diz que o Senhor adestra suas mãos para a batalha. O Senhor te fortalece para a batalha. Então, não sai da batalha. Não sai da sua fileira. Não sai da posição em que tu foste chamado. Mas desempenha a sua força nesta batalha. Assim como Gade, que ele ia passar por guerrilha, mas ele ia cometerá por fim, quer dizer, por fim ele vai ser vitorioso. Não tem batalha que não tenha vitória, estando na presença de Deus. Tendo o Senhor como general. Se você está numa guerra, numa batalha, força, coragem,
Ânimo, o Senhor é contigo. O Senhor não vai te deixar só. O Senhor não vai te desamparar. Porque o Senhor é Deus para te ajudar. Ele é socorro presente na hora da angústia e no dia da aflição. Gênesis 49, versículo 22 a 26. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. O pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, a qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos céus em cima, com bênção do abismo que faz embaixo, com bênção da fartura, da fertilidade. As bênçãos de teu pai cederão às bênçãos de meus pais, até o cume dos montes eterno. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Então Jacó abençoou a José como um ramo frutífero, cujos galhos se estendiam sobre o muro. E ainda relata que os flecheiros lhe deram amargura e perseguiram. O arco, porém, permanece firme e os seus braços foram fortalecidos. Então, por mais que José, aqui é uma metáfora, fala que ele foi flechado. José não foi flechado, né? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas a dor que ele sentiu foi como flecha no seu peito, no seu coração. O sentimento que foi transpassado da dor, da rejeição dos seus próprios irmãos. Mas ele foi abençoado e fala assim, o Todo-Poderoso, o pastor, o rochedo de Israel, ele ajudou a José. Ele fortaleceu a José e abençoou a José com todo tipo de bênçãos, tanto na terra como no céu, como embaixo e em cima. Então, eu não sei qual é a seta do adversário para atingir o seu coração. Quem sabe você é atingido, né, na vida sentimental. Quem sabe o inimigo tem achado uma estratégia de ferir, de machucar, de magoar. Mas assim como José passou por todas essas provações, ele foi sustentado e protegido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, guardado, alimentado, e alcançou a grande vitória. Assim você que passa por qualquer circunstância da sua vida, que te leva a decepções, a traições, que te leva, muitas das vezes, a angústia tão grande como que se fosse transpassado o seu coração. Mas o Senhor não rejeita. Talvez você tenha feito uma força terrível para vencer isso, porque imagine como José se esforçou para não deixar se submergir na tristeza e na dor de ter sido traído pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos. Mas ele superou, ele teve força de superação. Então, em nome de Jesus, eu falo para você, tenha força de superação, de superar, de vencer tudo isso aí que está sendo tão difícil. Muitas vezes está doendo tanto dentro do seu coração, está machucando, está mexendo com as suas emoções, está mexendo com o seu psicológico. Mas tenha força, a força de Deus. Qual homem, tal a sua força. Essa força não vem de ti, vem de Deus. Deus te fortalece, Deus te sustenta. Então recebe essa força para vencer todo sentimento que te leva à destruição. Todo sentimento que te leva à fraqueza, ao desiludimento. Receba a força de Deus, assim como José foi fortalecido
pelo Deus Todo-Poderoso e alcançou a vitória na sua vida. Gênesis 49, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa, e à tarde repartirá o despojo. Então Jacó dando a bênção sobre a vida de Benjamim e considerando ele como um lobo que despedaça pela manhã. Os lobos são inteligentes, velozes, estrategistas, têm excelente visão, conhecimento e experiência. Então, Jacó estava falando que Benjamim era como um lobo, não como se diz hoje, né, da ovelha e do lobo, né? Mostrando a ovelha como aquele que serve e o lobo como aquele que não serve, não. Nessa bênção que o Senhor estava dando para Benjamim através de Jacó, é que o lobo, eles são inteligentes, são velozes, são estrategistas, têm excelente visão, conhecimento, experiência. Então, assim como os lobos, Benjamim também, ele ia ter estratégia, ele ia ter visão, né? Porque para fazer as coisas tem que ter visão. Tem pessoa que não tem visão de nada. Ele tem uma visão tão curta que ele não consegue enxergar além. Ele só fica naquele mundinho dele enxergando ali aquela coisinha e não consegue ver além. Os lobos são inteligentes, porque não adianta nada você ter músculo e força, mas não ter cabeça, inteligência. E muitas das vezes, a força da inteligência vale mais do que a força dos braços. Porque com uma boa inteligência e com sabedoria, se conquista muitas coisas. Então, Benjamim, como lobo, como aquele que tinha inteligência, que era veloz, que tinha estratégia, porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser estrategistas, temos que ter estratégia. Tem pessoa que faz as coisas tudo ao revés, não. Se você tem estratégia, você sabe vencer o inimigo. O povo de Israel, antes de ir para as batalhas, consultava o Senhor. E consultando ao Senhor, eles elaboravam as suas estratégias. Deus dava para o seu povo estratégias para vencer o inimigo. Então, muitas das vezes, com estratégias, consegue-se vencer um número muito maior. Assim faziam os soldados. Êxodo capítulo 1, versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz aos seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Então, aquelas parteiras que foram destinadas por Faraó para matar todo menino hebreu que nascesse, elas pouparam a vida dos meninos. E quando foi chamada diante de Faraó, elas disseram: Senhor, é que as hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes, vigorosas. E quando nós temos chegado lá, elas já têm dado a luz. Elas têm força para ter os seus filhos. E quando nós chegamos, eles já nasceram. Então tem a força de Deus, para que aquilo que vai nascer de Deus na sua vida não venha morrer antes de nascer. Porque tem pessoa que Deus lhe dá tudo nas mãos, mas ele deixa perecer. Porque muitas das vezes ele não tem força de Deus para levar. Ele não tem graça de Deus para que aquilo venha acontecer. Porque carnalmente não se consegue fazer nada, nós só conseguimos pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus que nós alcançamos a vitória. Juízes 9, versículos 50 a 56.
Então Abimeleque foi a Tebes, a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, onde todos os homens, mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram. Fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e atacou. Mas ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço. Seu escudeiro lhe disse: desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou a ele e morreu. Vendo os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Dessa forma, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém, fez tomar sobre a cabeça deles. Assim a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Então, quando Abimeleque queria invadir aquela torre, aquela simples mulher pegou uma mó de moinho e lançou de lá de cima e quebrou a cabeça dele, partindo o crânio. Né? E ele, envergonhado, pediu para que o seu escudeiro desembainhasse a espada e matasse ele, porque ele não queria a vergonha de que falassem que ele foi morto por uma mulher. Então, talvez naquele tempo as mulheres, do jeito que eram ridicularizadas, se colocadas por menos, que as mulheres eram inferiores, e ela conseguiu, mesmo sem ter força de lutar numa guerra, mas ela teve uma estratégia, e lá de cima ela jogou a pedra de moinho e caiu em cima da cabeça de Abimeleque, matando ele e dando a vitória para o povo de Deus. Então, Deus pode usar aqueles que aparentemente parecem tão pequenos, aparentemente parece que não tem tanta força, aparentemente parece que não sabe de nada, mas Deus pode usar até mesmo as coisas insignificantes para mostrar o seu grande poder, porque poderoso é Deus para usar o pequeno e do pequeno fazer grande coisa. Juízes 15, de 14 a 19. Tendo ele chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando, mas o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como um fio de linho, queimado no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão: com uma carcaça de jumento fiz um montão ou 2. Com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a carcaça e chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor dizendo: pela mão do teu servo tu deste este grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acoré até o dia de hoje. Então Sansão, que era aquele homem forte que a Bíblia fala, né? Como ele estava aqui, ele chegou em Leí, quando os filisteus saiu ao encontro dele para matar Sansão. E Sansão se apossou ali de um pedaço, como diz aqui, de uma cabeça de jumento, uma cabeça fresca de jumento, e com aquela cabeça de jumento ele conseguiu matar 1000 homens, sozinho. Sozinho ele derrotou 1000 homens. Depois que ele derrotou os 1000 homens, aí ele foi devastado pela sede. Aí a sede tomou conta dele. Aí ele clamou ao Senhor e disse: Senhor,
Através de mim o Senhor deste tão grande livramento. Não permita que o teu servo morra agora de sede e caia nas mãos desses incircuncisos. Foi quando o Senhor abriu aquela rocha e saiu a água dela e ele pôde matar a sua sede. Pelo que a fonte ficou sendo chamada em Acoré até o dia de hoje, que em hebraico pode ser traduzido por fonte do que clama. Então, qual que é o segredo? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabe. Sansão venceu com apenas um pedaço de osso, né? Uma cabeça de jumento fresco. Mas depois de uma grande vitória, ele ia ter uma grande derrota, se o Senhor ali não preparasse aquela fonte. Ele clamou e Deus proveu aquela fonte. Então, quantas vitórias o Senhor já te deu? Mas depois de grandes vitórias, também vem o cansaço, o estresse, o esgotamento físico, o esgotamento mental. E às vezes você fica para morrer, Senhor, já não aguento mais. Eu estou muito sensível, eu estou muito sem força. Aí vem o clamor. E quando clamamos, o Senhor responde. Quando você clama, o salmista Davi, ele falava, eu clamei ao Senhor, busquei ao Senhor. Então, quando nós precisamos, sentimos, temos o desejo de que Deus faça na nossa vida, então clamamos ao Senhor. Clama a Ele. Ele pode te ajudar, te fortalecer, te dar graça para você não cair nas mãos do inimigo. Porque depois de uma grande vitória, aí vem um grande desgaste físico, mental, né? Muitas das vezes você fica só o pó. Mas Deus é aquele que levanta do pó e da cinza e coloca no meio dos príncipes. Então o Senhor, ele quer te levantar, o Senhor, ele quer te fortalecer, o Senhor quer te ajudar. Então clama a Ele e a vitória virá. 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 a 6. A peleja gravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro, arranca a sua espada e mata-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me matem, escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada, se lançou sobre ela. Vendo seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. Então, não adianta, irmãos. Vai para a peleja, vai para a batalha, mas sem estar na presença de Deus, sem pedir que o Senhor esteja contigo, é lutar em vão. Saul foi para a batalha, mas o Senhor não estava com ele. O Senhor não ia conceder vitória naquela peleja, porque o Espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul, porque Saul havia desobedecido a voz de Deus. Então não é somente batalhar, é batalhar com Deus, é batalhar, é se esforçar, mas com Deus, porque de si nada pode fazer, de nós mesmos nada podemos fazer. Mas se o Senhor está conosco, se o Senhor está em nós e nós nele, nós podemos vencer todas as coisas. Saul, ele já havia muito provado, né, que ele não queria Deus na vida dele. Então ele foi só para a batalha. E lá ele tombou por terra. 2 Samuel capítulo 2, versículo 7. Esforce-se agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e as tribos de Judá me ungiram rei sobre si. Então os homens de Jabes de Gileade, eles sepultaram Saul.
E Davi disse: esforcem agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e agora Davi era ungido rei. Então, vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor é contigo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 28, 35, 37 e 40. Ora, Jeroboão era um homem valente e capaz. E vendo Salomão que o jovem era trabalhador, colocou sobre toda a carga da tribo de José. Da mão de seu filho, contudo, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e darei a ti. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Salomão procurou matar Jeroboão, mas esse levantou, fugiu para o Egito, para com o rei Sisaque, e ali permaneceu até que Salomão morresse. Então, Salomão pecou contra o Senhor. A palavra de Deus fala: Roboão, o seu filho, também pecou contra o Senhor. E Deus levantou Jeroboão. A Bíblia fala que Jeroboão era homem valente e capaz. E ele era um servo que trabalhava para Salomão. Mas Deus levantou, porque quando Deus quer levantar, ele usa o pequeno, ele usa o grande, ele usa o servo, ele usa o fraco, o abatido, ele usa quem não tem para confundir quem tem, quem não é para confundir quem é, porque Deus tem poder de fazer. Então, se Deus quer fazer na tua vida, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Jeroboão, o Senhor entregou na mão dele as 10 tribos de Israel. Por quê? Porque Deus achou graça. E Deus pode achar graça em ti e pode conceder a ti o desejo do seu coração. 2 Crônica 14, versículo 11 e 12. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor aos etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram. Então, quando Asa clamou ao Senhor e se humilhou diante do Senhor, o Senhor lhe deu vitória contra aquela grande multidão. O Senhor deu a ajuda do céu. E ainda que Asa diz assim, ajuda o fraco contra o poderoso. Então, nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso. Então, Ele pode te ajudar. Tenha certeza que Ele vai te ajudar, se você confiar. Neemias 6:9. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não a concluirão. Agora Deus fortalece as minhas mãos. Então Neemias, ele pedia fortalecimento nas suas mãos, porque mãos levantadas, sinal de vitória, mãos baixas, sinal de derrota. Se você abaixar as mãos, você vai ser derrotado. Se você desistir, a derrota virá sobre a sua vida. Mas se você arvorar a bandeira e levantar as mãos, em clamor, em obediência, em sustentar mesmo, pela fé, a vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo. Mãos levantadas, sinal de vitória. Mãos baixas, sinal de derrota. Não abaixa a sua mão. Levanta ela e mantenha ela firme. Firme, firme diante de Deus, sustentando a sua fé. Com a força. Porque mãos levantadas é força, você tem que ter força. Quando ficamos muito tempo com a mão levantada, nossas forças vão se acabando e nós vamos praticamente abaixando, até não aguentar mais. Mas, por mais que você não esteja aguentando, o Senhor vai enviar alguém para te ajudar. Assim como o Senhor ajudou a Moisés, né? Que ele tinha que permanecer com as mãos estendidas,
Senhor levantou Arão e Ur para sustentar ali as suas mãos. Então o Espírito de Deus vai te ajudar a permanecer com as mãos sustentadas e fortalecida, em nome de Jesus Cristo. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zacarias profetizou para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então não é na força da carne, não é na força do braço, não é na força da raiva, não é na força do poder, do dinheiro, não. É pelo Espírito de Deus. Então você tem que aprender a guerrear na força do Espírito de Deus. Não é batendo boca, não é brigando, não é contendendo, não é fazendo pirraça, não é nada disso. É pelo Espírito de Deus. Se você aprender a lutar pelo Espírito de Deus, você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjai a espada das relhas, das vossos arados e lança das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Porque é o Senhor que fortalece. Para de falar, eu sou fraco, eu sou fraco, eu tô fraco, eu tô fraco, eu tô fraco. Parecendo Angola. Angola que fica, eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Não, eu sou forte. Porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. Eu vou não na minha força, mas na força do Senhor dos Exércitos. 1 João capítulo 2, versículo 13 a 14. Pois eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pois, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Então, quantas pessoas que falam, mas o jovem é fraco, né? Ai, coitado, o jovem é fraquinho. A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala assim, olha como diz a palavra de Deus. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte. Então, o jovem é forte, sim, porque é o Senhor que fortalece. Está escrito aqui, ó, em 1 João. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não é que vai vencer, não. Já venceu o maligno. Então, toma posse da força que Deus te deu e creia que você já venceu o maligno. Ele é derrotado em nome de Jesus Cristo. Força o Senhor te dá. Se você não tem problema não. Ele é o que te fortalece. Ele é o que te capacita. Ele é o que te alcança essa força que ninguém pode dar. 1 João capítulo 5, versículo 4 a 5. Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a nossa força está na nossa fé. A nossa força está na nossa fé. Eu sei que eu não tenho força para fazer. Eu sei que eu não tenho força para resolver. Mas a minha fé, Jesus mesmo disse, se crês, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Crê, receba segundo a sua fé. Tenha segundo a sua fé. Alcance segundo a sua fé. Então, se você crê, você recebe. Porque quem te fortalece é Deus. Quem te dá a vitória é Deus. Então, receba a força pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Creia que o Senhor é o que te fortalece. Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador por Jesus Cristo, o nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder,
antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então o Senhor é poderoso para nos guardar. Nós somos pó, cinza, mas o Senhor é poderoso para nos guardar. O Senhor é poderoso para fazer acontecer. O Senhor é poderoso para nos conceder força, dinamismo. O Senhor é poderoso para nos alcançar graça. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Então Paulo disse: olha, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Porque sendo eu ainda fraco, mesmo com toda a minha fraqueza, o Senhor, através de mim, faz grandes coisas. Deus conta com você, que se acha fraco, que se acha impossibilitado, que se acha ridicularizado, muitas das vezes sem força. Muitas vezes você acha que está lá no chão. Muitas vezes você se acha tão abatido, mas o Senhor conta contigo, porque quem te fortalece é Deus. E Paulo disse: eu me gloriarei na minha fraqueza, porque a força vai ser demonstrada de Deus, não a minha. Porque todos estão vendo que eu não tenho mesmo. Eu não tenho mesmo. Mas é Ele que tem, é Ele que faz. E é Ele que pode fazer todas as coisas na minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos a meditação da palavra do Senhor. Que Deus possa falar mais no seu coração. Eu te convido para fazer um minuto de oração. Você que queira a oração, quiser fazer o seu pedido de oração, quiser orar juntamente comigo, vamos orar, invocar o nome do Senhor, porque quem pode nos abençoar é Deus, e quem pode fazer nas nossas vidas é o Senhor. Amém? Senhor Jesus, qual homem tal a sua força? Foi o que meditamos, Senhor, na tua palavra, mas nós sabemos, Senhor, que a nossa força, Senhor, a nossa força, Senhor, muitas das vezes, ó Pai, tão pó, tão cinza, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, tão lá no chão, meu Pai. Mas o Senhor é aquele que nos dá a força que vem do céu. O Senhor é aquele que surpreende as nossas vidas. Alabaçuricai. Te dou graça porque me deu força para falar essa palavra, Senhor. Que essa palavra não é minha, mas é tua, que ela possa alcançar ao coração que foi, Senhor Jesus, tocado. Alamassuri, alamachera macandarai, pelo poder da sua palavra. Senhor, visita aquele que está passando por tribulação, por aflição, por angústia, por debilidades, ó Pai, por fraqueza, Senhor. Alcança essa vida, Senhor, que está precisando de uma resposta, de uma solução, de uma cura, de uma libertação. Senhor, eu nada posso fazer por essa vida, Pai, aqueles que têm pedido oração, de perto, de longe. Alcança a vida de cada um, Senhor, aqueles que têm visto as lives, que são inscritos no canal. Senhor, abençoe cada vida, Deus, estenda a tua mão, faça na vida de cada um, Senhor, conhece a necessidade, alabaçuriana. Senhor, dê a vitória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você sonhou um sonho tão estranho. Você sonhou com um bicho peludo, algo assim, muito horrível. Foi um sonho tão horrível, um sonho assim tão agonizante. E o Senhor diz assim que está fazendo algo na tua vida e que vai te tirar desse fracasso. O Senhor vai entrar com uma providência muito grande na sua vida e vai te dar uma solução para esta causa. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Nesse sonho que você via esse bicho peludo, você tentava se esconder, você estava muito atemorizado. E quando amanheceu, você, pensando neste sonho, você teve um dia muito abatido. Você ficou muito cabisbaixo, você ficou até depressivo.
Mas o Senhor, e Calabassurianda Lamanai, está entrando nesta causa. E o Senhor vai trabalhar a seu favor. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você recebeu um convite para sair da onde você está e acompanhar essa pessoa. Mas o Senhor fala para você não se precipitar e buscar a face do Senhor, porque o Senhor quer falar contigo, para você ter certeza que o Senhor está falando contigo. Alabassurianda, alamanai. Você chegou a pedir para uma pessoa te dar uma opinião. Você contou para essa pessoa e essa pessoa ficou horrorizada. Então receba de Deus, Alamassurianda. O Senhor de Calamanai, Ele vai te dar um grande livramento, Alabassurianda. Receba da parte do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você estava olhando umas flores e de repente você começou a chorar do nada. Chorou, chorou, chorou como criança. Seu coração parece que estava sangrando. Alamassuricandaramanaí. O Senhor diz assim que está entrando com providência. E o Senhor está trabalhando na sua vida sentimental. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabassurianda, Alamassuricai. Você teve vários problemas que te acometeu de saúde. E você anda muito debilitada, Alabassurianda, sem força. Seu organismo está muito fraco. Mas o Senhor, e Calabassurianda, está estendendo a mão de Calamanás. Está te alcançando vitória. Receba, Lamaná. O Senhor me revela uma pessoa que você tem buscado a face do Senhor em oração. Mas você tem desanimado, porque parece que quanto mais você busca, mais difícil fica. Quanto mais você busca, mais parece que você não alcança. Alamanai, você tem se sentido assim debilitado, sem força. E você fala, Senhor, não consigo mais. Eu não tenho mais força para buscar. E Calabassuriana, Alamanai. O Senhor está renovando as suas forças. E o Senhor diz assim, aquieta o teu coração. Porque vou eu entrar na Namassui Manahasai. E vou eu fazer um reboliço muito grande. Alabassuri Kandaramanai. Tu verás com teus olhos e saberás que eu sou. Alabassuri Kandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você pegou um papel, escreveu várias coisas neste papel. E você apresentou a Deus. E você falou, Senhor, isso aqui o Senhor conhece. E o Senhor sabe essa minha necessidade. E o Senhor manda dizer para ti, aquieta o coração. Porque o Senhor fará além daquilo que tu tem pedido. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você falou, Senhor, isso é um segredo. Alabassurianda alamanai. Não precisa revelar o meu segredo. Orabachorecanda alamastericai. Receba do Senhor alamastecantarai. O Senhor me revela uma pessoa que você olhou alguém dando risada e você sentiu uma tristeza muito grande. E Satanás cochichou no seu ouvido que só você não pode sorrir, não pode ser feliz, porque você nasceu para sofrer, você é fraco mesmo e você vai acabar em nada. Mas o Senhor diz assim, aquieta o coração, busca a minha face, porque quero eu te fazer sorrir e quero eu te dar esperança. Quero eu entrar nesta causa lamassuriana. Clama, porque vou eu mover todo o impedimento e toda a barreira e vou fazer algo novo na tua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricandaramassuricanta. Você falou antes, eu ria também que nem essa pessoa, mas agora eu não acho graça. Alabassuricandaramana, receba. O Senhor me revela uma mãe que você passou a mão sobre a cabeça do teu filho. Você olhou para o céu e disse, Senhor, vem me ajudar. Eu já não aguento mais. E o Senhor diz que Ele ouviu a dor e o sentimento do seu coração. E o Senhor te fortalecerá e te alcançará graça para você vencer essa batalha. O Senhor diz assim, então somente não desanimes, mas permaneça, porque o Senhor te alcançará graça. Receba a Alabassuriana. O Senhor me revela uma pessoa que você começou a estudar na palavra de Deus, mas depois deu um impedimento tão grande, parece que uma dificuldade, parece que toda vez
tinha uma coisa que impedia e você não conseguiu mais. O Senhor está quebrando este laço e o Senhor está te alcançando graça para você meditar na palavra do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa que você está procurando uma porta de emprego e o Senhor diz que a porta já está aberta e a vitória já está nas tuas mãos, que é somente para você agradecer e confiar ao Senhor, Alamanai. E para tu saber que o Senhor fala contigo, tu clamaste ao Senhor e tu falaste, Senhor, tu sabe que se o Senhor fizer para mim, não é somente para mim. Então receba de Deus, em nome de Jesus, Alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você pediu a Deus e você disse, Senhor, eu não quero depender, eu não quero viver a minha vida na dependência. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida e que o Senhor me dê condições financeiras para me alcançar o meu objetivo. O Senhor diz assim para você colocar a sua boca no pó, buscar a face do Senhor. O Senhor vai trabalhar e o Senhor vai te dar a vitória para você ter condições, para você poder se manter e não depender de ninguém. Receba do Senhor e calabaçurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamanai, quando você estava tomando café, alabaçurianda, você estava derramando lágrima. Alabaçuricandaramaçorecandarai. E o Senhor contemplou a sua lágrima. Receba lamassorecandalaba, xaramai, chobarasticai. Demandarábia nubricanta. O Senhor me revela uma pessoa que o Senhor está assinando os papéis para ti. E o Senhor diz, receba, porque é algo que há muito tempo tu tem me pedido. Receba, porque está nas tuas mãos. Para você ter certeza que falo contigo. Alabassuri becandaramanai. Tu chegou a sonhar com esses papéis. Alabassurianda, receba. Alabastecandaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você entrou dentro do seu quarto, fechou a porta e chorou muito, chorou bastante mesmo. Chorou como você nunca tinha chorado antes. Alabassurianda. E você até pediu ao Senhor e você falou com o Senhor. Alabassurianda, lamastecandarai. Depois te deu uma revolta muito grande dentro do seu coração. E Satanás começou a falar no teu ouvido para você abandonar tudo, para você deixar tudo, para você ficar parando de fazer papel de tolo, porque nada vai acontecer, nada vai dar certo, vai ser tudo inútil. Mas o Senhor manda dizer para ti, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Receba do Senhor, alabassuriano. O Senhor me revela uma pessoa, alabassuricandarai, que o Senhor está servindo a ti, decalamanai. O Senhor tem enviado o seu anjo para colocar nas suas mãos a taça da vitória. E o Senhor diz que já está derramando e transbordando, como as lágrimas que tu tem derramado. Para tu saber que essa vitória vem do Senhor, e calabassurianda alamanai, alabaxorecandarai. Você sentiu algo tão estranho que você sentiu até pontada no seu peito. Alamassorecandaramassurianda. E te deu até falta de ar. Mas o Senhor está entrando com providência e a vitória já está às suas portas. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que alguém te humilhou, mas te humilhou tanto que te deixou por terra. Você ficou por terra, acabou o seu mundo. Alabassurianda, alamanai. E você pensou até mesmo em morrer. Alabassurianda. Mas depois algo dentro de você te fortaleceu e você sentiu uma graça, você sentiu uma força. Parece que Deus estava te revestindo. Você sentiu assim uma graça que vinha de Deus. Alabassurianda, alamanai. E você disse para você mesmo, eu não vou desistir, mas eu vou vencer, porque Deus está comigo. E o Senhor se agradou dessa posição que você tomou. E o Senhor diz, assim diz o Senhor, alabassuricandarai, porque tu tiveste fé e tu creste, tu terás nas tuas mãos aquilo que tu pede. Receba, e tu sabe que é contigo, porque tu tens sentido o toque, e eu tenho tocado no profundo do seu coração. Receba, diz o Senhor, alabassurianda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está com a vida toda enlinhada. Você está
tá tudo enzeblado e você não sabe que direção tomar, que rumo tomar, o que fazer, o que deixar de fazer. O Senhor diz assim: confia, porque se tu creres, tu vai poder cantar o hino da vitória. Confia, confia e adora o Senhor, porque o Senhor vai mostrar que é Deus na tua vida. Em poucos dias, uma porta se abrirá e a mão do Senhor e tu verás o grande agir de Deus. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Você fez um propósito no teu coração. E nesse propósito você falou com o Senhor: Senhor, isso é segredo. E se o Senhor falar isso, eu saberei que é o Senhor. E o Senhor diz assim: não há segredos ocultos para mim, porque eu, Senhor, sei que tu sabe e que tu pede, porque o teu coração clama, porque tua alma sente e porque tu já estás cansada com esta vida. Alamanasto e cai. Mas vou eu mudar a tua história, diz o Senhor. Alabassurianda. Receba em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, juntamente comigo, ore e fala: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta sua mão e ora juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe, que você possa servir ao Senhor com alegria e que a graça de Deus esteja derramada sobre a sua vida, que você tenha força de Deus para resistir os dias maus e ser vencedor em nome de Jesus. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visite o meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Que Deus abençoe a sua vida, né? Visite meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, que Deus abençoe. Eu tenho orado pela sua vida, pelos aqueles que estão inscritos, por aqueles que vão se inscrever, que têm visto os vídeos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.